Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho do primeiro episódio de Watchmen, série da HBO, que estreou no domingo, dia 20 de outubro. E, bom, ao contrário da maioria das minhas análises aqui, essa daqui vão ter alguns spoilers, provavelmente vai estar cheia de spoilers do começo ao fim, porque eu acho que tem muito assunto para ser debatido aqui sobre a série. E já adiantando que eu gostei bastante. Então, assim, caso você ainda não tenha assistido, e se por algum motivo você ainda não assistiu ao primeiro episódio da série e tá aqui nesse vídeo, eu recomendo muito que você pause o vídeo aqui, vá assistir a série e depois você volte, beleza? Vamos lá então. Eu queria já começar comentando aquele início do episódio que mostra em 1921 aquele ocorrido em Tulsa, que é muito, sabe, é denso, é pesado, e é mais chocante ainda você pensar que aquilo aconteceu de fato. Aquele massacre a gente negra ali naquela região de Oklahoma, nos Estados Unidos. E assim que o episódio acabou, eu fui pesquisar a respeito do caso, e ele é um caso real. E assim, por incrível que pareça, até bem pouco tempo atrás, começo ali dos anos 2000, nem o pessoal da cidade, nem ali da região comentavam muito aquilo. É o tipo de acontecimento que ele não foi parar exatamente nos livros de história depois que aconteceu. E boa parte das pessoas ali daquela região cresceu sem saber que aquilo aconteceu. Tanto que foi aberta toda uma sindicância lá nos Estados Unidos no começo dos anos 2000 para poder apurar o caso. Se não me engano, um pedido para o governo para que eles pudessem fazer o recorte histórico da época. E aí sim aquilo começou a entrar nas páginas históricas da região. Tanto que ali o pessoal ali, depois de um tempo, o próprio governo, eles ainda tentaram amenizar de alguma forma ali, dando bolsas de estudo para descendentes e sobreviventes daquilo ali, se bem que aconteceu em 1921, então assim, os sobreviventes ali daquela época já estão bem idosos, como a gente vai ver mais pra frente aqui nos meus comentários e pensamentos sobre esse episódio. E inclusive eles fizeram um memorial lá e fizeram e hoje tem uma questão ali de incentivo econômico para poder movimentar a economia do lugar e das pessoas que vivem ali. Então, piloto de série, ele é uma coisa muito importante, que ele tem que já no primeiro episódio ele te dá os aspectos principais do que aquela narrativa vai seguir, vai guiar. E eu acredito que esse primeiro episódio de Watchmen transparece muito bem isso. A questão do Rorschach, porque assim, essa série ela é uma continuação direta dos quadrinhos que se passaram em 1985, os acontecimentos ali dos quadrinhos, e a série atualmente se passa nos dias atuais, mas ao que tudo indica e ao que parece fazer mais sentido, se passar naquela mesma linha temporal dos quadrinhos e não do filme do Zack Snyder. Do filme do Zack Snyder é certeza que não se passa, mas tirando talvez uma outra adaptação que possa vir a ser feita, até o momento a série ela realmente se passa naquela mesma linha temporal dos quadrinhos. A gente passa boa parte do episódio vendo as coisas pela perspectiva principalmente ali da Angela Abar, personagem da Regina King, que é casada com o Cal Abar, vivida pelo Yahya Abdul-Mateen, que é o ator que interpretou o Black Manta, o Arraia Negra, no filme do Aquaman. Enfim, e todo naquele contexto ali em que as coisas acontecem, logo nos primeiros momentos você entende que a polícia não dá pra gente ter certeza se do país inteiro ou se só daquela região ali. Tem toda uma questão deles terem que usar máscaras, porque houve um incidente em que os policiais foram atacados por pessoas e essas pessoas sabiam quem eles eram e onde eles viviam. E depois daquilo os policiais conseguiram o direito de trabalharem mascarados. O que me deixa um pouquinho inculcado sobre o chefe de polícia, do porquê que ele é o único que não usa máscara. Talvez por ele ser um pouco mais velho e já tá na corporação há mais tempo e ser o chefe de polícia e não necessariamente ele tá resolvendo assuntos no dia a dia nas ruas, talvez ele não precisasse, não dá pra saber exatamente, mas é um pouco curioso. Outro fato intrigante também, que
que num dos trechos ali começa a chover lulas, chover mini lulinhas, mini polvinhos ali, que caem e derretem no chão. É uma coisa bizarra que, se vocês aí que viram entenderam aquilo, se aquilo tem algum outro significado que já faz sentido para que um grande conhecedor do lore ali de Watchmen, por favor, comenta aqui embaixo aqui pra gente poder entender um pouco. E a série ela aborda todo esse conceito racial e conservador muito forte, que é curioso, eu acho muito corajoso da parte da HBO, porque esse é um assunto que ele tá muito... que ele veio com grande força à tona nos últimos anos, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo. Boa parte desse conservadorismo exacerbado vem tomando conta de partes da sociedade. E como essa série ela se passa na mesma linha do tempo em que o Rorschach foi morto e deixou aquele diário dele para um jornal ali antes de ser morto, é bem possível que aquele diário dele tenha vindo à tona e ele tenha se tornado um símbolo dessa coisa conspiracionista que a gente vê ali em vários momentos. O próprio Rorschach, ele era um personagem mega conspiracionista, com dezenas de assuntos, e muito provavelmente esse pessoal que acabou tendo contato com o diário dele, seja através da mídia, seja através de alguma forma que isso vazou e veio a público, provavelmente simpatizaram com muitas das causas dele ali e trouxeram aquilo para aquele contexto racista que a própria região ali tem. Tanto que no contexto da série, aparentemente o Robert Redford se tornou presidente dos Estados Unidos, sim, e ele aparentemente foi um candidato que tinha um viés muito mais liberal ali, e ele fez várias mudanças que muito provavelmente a maioria dessas pessoas não gostaram tanto. A gente não sabe exatamente até onde vai isso, mas você vê ali que dentro da região, dentro daquele grupo ali dos conspiracionistas com máscara de Rorschach e dos racistas, eles têm todo um ódio por essa figura do presidente Redford. E é nesse contexto de panela de pressão que aquela sociedade toda ali se encontra naquele momento, em que acontece o estopim de toda essa nova investigação ali da polícia da região sobre um grupo que eles se auto-intitulam Sétima Cavalaria, que é quando um policial ele aborda um carro no meio da estrada, ele pede para poder... ele faz aquele protocolo padrão de policiais para poderem investigar um suspeito, que seja, e ele descobre que... ele vê que esse cara tá carregando uma das máscaras de Rorschach no porta-luvas dele. E aí quando ele volta lá, porque tem todo um protocolo que eles precisam seguir para poder pegar armas, e é nesse momento que quando o policial tá lá todo no desespero para poder conseguir pegar a arma dele para continuar a revista para continuar a revistar a caminhonete do cara, que ele aproveita esse meio tempo, vai lá e acaba atirando no policial ali e deixando-o gravemente ferido. E eles dizem ali que já houveram ataques desse tipo antes, tanto que eles têm toda uma questão ali da quarta emenda deles, se não me engano, que tem uma lei própria para isso, em que se a maioria dos policiais acharem que a vida deles estão em risco ali, aí sim eles conseguem ter acesso às armas para poderem lutar contra aquilo tudo. Mais pra frente no episódio ali a gente acaba vendo o pessoal indo atrás de um desses grupos em que eles estão ali desmontando relógios, pegando baterias, aparentemente para fazer algum tipo de arma, porque parece que esse tipo de bateria causa câncer, e já houve um tipo de ataque usando essas coisas antes, ou já houve algum tipo de incidente em que aparentemente isso causava câncer nas pessoas. É difícil saber ainda, porque foi só no primeiro episódio e isso não fica muito claro, mas dá a entender que eles estão ali tentando fazer algum tipo de arma com aquilo. Aí a polícia consegue chegar ali, e no meio de todo esse confronto ali dentro da fazenda de vacas ali, que coitada das vacas ali, você fica com dó da forma como elas são transformadas em peneiras ali por uma das metralhadoras a la Rambo, que um dos supremacistas brancos ali tem. E então, quando a polícia tá no encalço deles ali, que eles estão quase capturando os caras ali, algum deles... eles todos, na verdade, quando a polícia chega, eles já pegam ali uma pílula branca pra, se no último caso, eles conseguem se suicidar. E é o que acontece com um deles que é capturado ali pela Angela Abar. A série, ela tem algumas cenas de ação bem interessantes, principalmente nesse aspecto. A
A coreografia, apesar dela não ser exatamente a melhor coreografia de cenas de luta que você vai ver na vida, mas são bem interessantes, principalmente para uma série de TV. Um outro ponto que é muito interessante é que dois dos bandidos conseguem fugir ali da fazenda ali, e o chefe de polícia com uma outra policial que também tá mascarada lá dentro. Os dois estão usando ali o Archie, ou pelo menos uma versão do Archie, que é aquela nave que o Coruja tinha. A gente não sabe se é a mesma que o Coruja usava, ou se é uma nova versão dela, enfim, que os policiais ali têm acesso àquilo. E nessa parte, a frase fogo nos racistas, ela ganha um significado muito literal, por assim dizer. E logo após todo esse acontecimento ali, a gente descobre que nem tudo é tão preto no branco, nem todo mundo é tão bom e tão mal assim. O chefe de polícia ali, durante a reunião de família, ele vai pra cozinha, acaba ali fazendo uso de drogas. E quando ele volta pra mesa e tal, tá todo mundo ali se divertindo e conversando. Depois ele tem uma conversa ali com a personagem da Angela. E logo após aquilo, alguém, aparentemente da polícia, liga pra ele avisando que o policial que havia sido... que houve uma tentativa de assassinato contra aquele policial ali, ele havia acordado. E aí antes dele ir pro hospital ali, ele até comenta com a esposa dele que ele ia pedir pra um dos caras ali, um dos policiais, levá-lo. Mas aparentemente quando ele tá saindo da casa, isso não fica claro, não fica explícito, mas aparentemente ele pede pra ir sozinho. Ele fala que o pessoal não precisa ir com ele, as falas não são claras, a câmera tá longe, não dá pra fazer exatamente a leitura labial ali. E não tem áudio, na hora é só a trilha sonora tocando, mas dá a entender que ele pediu para que os policiais não o acompanhassem. Ele acaba sendo interceptado no meio do caminho e morto. E depois a gente descobre ali que teoricamente o assassino é um dos garotinhos sobreviventes do acontecimento ali em 1921. Inclusive a gente tinha visto o personagem mais cedo ali perto da loja, da padaria da Angela. Então eu tenho algumas teorias sobre esse caso todo. Aquele policial, eu não sei porque, ele ficou meio esquisito, pelo menos pra mim. Eu não sei, eu fiquei meio com o pé atrás com o personagem, eu não sei exatamente o porquê. Mas na minha cabeça, tipo, o senhor que tá na cadeira de rodas no final do episódio, e que a gente vê no trailer do próximo episódio, que ele vai ser interditado ali pela Angela e ele vai dizer pra ela que foi ele que matou o chefe de polícia. Ele pode ser... Tudo dá a crer que ele era aquele molequinho maior que sobreviveu e pegou a outra criança de colo. Mas não sei porque eu fiquei com aquilo na cabeça de que talvez ele pudesse ser também a própria criança de colo que tá lá. Que no começo do filme, inclusive, ele leva o garoto enrolado numa cobertura ali que é a bandeira americana. É bem poético isso. E eu não sei nem se o bebê era o bebê ou a bebê. Enfim. Seja como for, aparentemente ele é aquele garotinho maior ali. E ele não teria por que ter matado um policial que está ajudando as pessoas a caçarem racistas. Principalmente ele sendo um sobrevivente daquele ataque, sabe, monstruoso que a população negra enfrentou ali no começo do século passado. Então eu tenho comigo que aquele chefe de polícia ele tem alguma ligação com esses caras. E que talvez ele tivesse indo no hospital pra terminar de finalizar o outro policial, o negro, que tava lá e que acordou. Eu não sei. Porque assim, é fato que seja o que for que tenha acontecido ali, e se ele realmente tiver matado o policial, ele não fez aquilo sozinho. Não teria como uma pessoa na cadeira de rodas ter enrolado o cara, passado a corda por cima da árvore e pendurado o cara lá. Mas eu tenho comigo que essa história ainda vai se desdobrar em muita coisa ali. Enfim, esse primeiro episódio ele foi bem empolgante e se os demais episódios da série eles continuarem nesse ritmo, eu vou ficar muito feliz. A gente vê que tem toda uma questão de idolatria agora aos heróis, de novo ali dentro daquele universo deles ali, tá estreando um seriado chamado American Hero Story, contando a história ali do primeiro grupo de vigilantes que teve ali nos Estados Unidos, que são os Minutemen. E você vê que é interessante, porque faz um paralelo legal com a revista em quadrinhos, porque quando lá antes dos anos 50,
quando esses primeiros vigilantes combatiam o crime ali, as revistas em quadrinhos de super-herói estavam ficando muito famosas ali. Então é um paralelo legal, que é uma nova metalinguagem. Antes a gente tinha um quadrinho de heróis que fazia sucesso dentro do quadrinho de heróis. Agora na série a gente tem uma série de heróis fazendo sucesso dentro de uma série de heróis, teoricamente. Então, assim, eu gostei bastante. Vamos esperar pelo segundo episódio. E se eu deixei alguma coisa passar, eu não vi algo, ou meu olhar não pegou, comenta aqui embaixo e deixa aqui comigo suas teorias do porquê desse final de primeiro episódio, do porquê que aquilo aconteceu e como que aconteceu, ok? Me fala aí também o que você achou do primeiro episódio de Watchmen da HBO. É com certeza uma série que puxou muito a minha curiosidade e que eu vou acompanhar e que vou trazer aqui semanalmente minha resenha sobre o episódio da semana aqui com vocês. Meus comentários, minhas teorias sobre tudo aquilo, ok? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não esqueça de deixar aí seu joinha. Se não, dedão pra baixo, acontece. Se inscreva no canal caso ainda não seja. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando postarmos vídeos novos aqui no canal, para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. É isso então, galera. Muito obrigado de verdade a todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.